tarde a todos. Para começar e apresentando-me, eu sou a professora Nádia, sou professora de Matemática do terceiro ciclo e secundário e trago então a minha experiência, uma partilha da minha experiência com esta modalidade ou esta estratégia de ensino. Vou tentar fazer aqui a partilha do ecrã. Não sei se já estão a ver. Sim. Sim? Pronto. Então, eu sou do grupo 500, Matemática. Vou-vos então só partilhar convosco o meu ponto de vista do que é para mim uma aprendizagem invertida, que passa por 3 fases. Uma primeira, que será em casa, um estudo autónomo que deve ser orientado pelo professor, com materiais que ele pode disponibilizar. Depois, em sala de aula, dá-se a oportunidade de propor atividades mais desafiadoras que potenciam o questionamento e o conhecimento dos alunos. E depois, novamente, em casa e também na escola, consolidar os conhecimentos adquiridos. É nesse ponto de vista que eu vejo a aprendizagem invertida. Os pontos fortes que eu vejo: promove a autonomia e a curiosidade dos alunos, dá a oportunidade de atender aos diferentes ritmos de aprendizagem, dá a oportunidade de aprofundar temas em sala de aula, favorecendo a comunicação, a interação e a entreajuda entre professor e aluno e entre os alunos, e diversifica estratégias, o que é motivante tanto para os alunos como para o próprio professor. Qual é o ponto fraco que eu identifico? A implementação depende muito da predisposição, da cooperação e do cumprimento por parte dos alunos. Partilho aqui com o que foi dito pela Eva, que sentiu muita dificuldade, principalmente no terceiro ciclo, porque os alunos não se mostraram muito disponíveis. Eu partilho da opinião dela, realmente inviabiliza esta estratégia, mas isso nós precisamos da cooperação dos alunos em qualquer estratégia, seja ela qual for, na verdade. Trago então 2 exemplos, um deles com recurso à tecnologia Web Puzzle, mas não aos manuais digitais. Aliás, eu não sou professora de nenhuma turma que esteja no projeto dos manuais digitais. E um segundo exemplo com recurso à plataforma Leia, onde recorro sim aí às atividades que estão disponibilizadas nos manuais digitais. A primeira numa turma do ensino secundário e a segunda uma turma de ensino básico. Vão já ver que nota assim bastante diferente. O primeiro exemplo é de uma atividade que propus numa turma 10º ano da disciplina de Matemática aplicada às ciências sociais, sobre os dados bidimensionais. Portanto, os dados bidimensionais é um tema do capítulo da estatística. Isto foi no período passado, no segundo período, já tinha dado a grande parte da estatística unidimensional, e depois, na estatística bidimensional, achei que poderia aplicar aqui a estratégia de uma aprendizagem invertida. A primeira fase, então, eu propus que visualizassem um vídeo no Web Puzzle. Eu tenho aqui um link, espero que esteja a funcionar. Há um bocado experimentei. Conseguem ver aqui o Web Puzzle? Sim? Sim, estamos a ver a sua janela. Pronto, então, no Web Puzzle propus que os alunos vissem um vídeo. Esse vídeo, por acaso, é um bocadinho longo, mas tinha muitas partes técnicas com o recurso da calculadora, que achei importante, porque concordo também com o Luís quando dizia que um vídeo com mais de 5 minutos depois já não se vê, mas fiquei bastante surpreendida pela positiva, porque os alunos viram e até viram mais do que uma vez e foram muito, muito cumpridores. Foi interessante, o vídeo foi bem escolhido, pelo que me parece. Olha, é um vídeo com cerca de 9 minutos. O que é que os alunos veem? Os alunos, eu tenho aqui o registro que os alunos fizeram, uma turma pequenina, porque é uma disciplina opcional, portanto nem todos os alunos optam por esta disciplina na turma. Alguns estão com alemão. Eu tenho na turma 9 alunos, 8 entraram no programa. Este aluno não entregou.
Alguns alunos não fizeram a entrega, mas responderam. Tenho aqui a tentativa de resposta, responderam e acertaram. Isto de responder porquê? Porque o vídeo que lhes é proposto tem interrompido com questões pelo caminho. Quem conhece o Edpuzzle já sabe como é que isto funciona, quem não conhece é uma boa ferramenta para aplicar esta metodologia. E é uma boa oportunidade para aprender. Então, eu por acaso aqui só pus mesmo uma pergunta, mas podia ter posto muito mais, porque como eu digo, as partes seguintes eram muito técnicas com recurso à calculadora e a explicar como é que se usa a calculadora gráfica, portanto era mais técnico. Eu só vou deixar passar os primeiros minutos para perceberem. Chegamos ao último capítulo de estatística, eu vi também o último capítulo de matemática do 10º ano, que é sobre dados bidimensionais. O que é isto dos dados bidimensionais? Os dados bidimensionais, no fundo, ou bivariados, são normalmente dados que são obtidos por pares. Por exemplo, o senhor gasta 400 euros ou 4 centenas de euros em salários e por aí fora. Bom, dos primeiros gráficos que estão associados a este tipo de amostras são o diagrama de expressão. O que é que este diagrama de expressão tem? É uma espécie de nuvem de pontos onde estão assinalados todos os pares que aqui estão. Portanto, consideramos para o eixo do X o número de empregados, para o eixo dos Y os gastos em salários e colocamos aqui para o ponto 1,4, para o primeiro ponto, o ponto 2,5, para o segundo e por aí fora. Estão a ver, quando aparece o sítio onde tem a pergunta, o vídeo é interrompido. E está aqui a questão, é uma pergunta de escolha múltipla, podia ser de resposta aberta, e os alunos escolhem aqui a resposta e fazem continuar. É isso que eu tenho acesso, depois, se eu aqui respondesse, é o diagrama de expressão, portanto este é o meu, portanto já está ali a As calculadoras fazem certa. este diagrama, aliás, vou já aproveitar. Depois eu tenho aqui no 7, o F6. a tal explicação com o recurso à calculadora, que achei que era uma mais-valia e mostrou ser realmente uma mais-valia. Depois tenho então acesso. Ai, desculpem que eu fiz aqui qualquer coisa que não devia ter feito. Tenho então acesso às respostas que os alunos dão. Tenho aqui. Queria só ver aqui uma coisa. Que com estas coisas todas está a ser difícil. Pronto, já estou a conseguir. Portanto, o que é que eu vejo aqui? Vejo aqui as respostas que os alunos deram, todos acertaram, 100%. Aparece aqui o número de tentativas, a maior parte dos alunos disse-me que viu mais do que uma vez. Parece que aqui só viram uma vez o vídeo, mas na realidade alguns não viram. Este só viu uma vez cada secção. Mas se formos ver um outro aluno, por exemplo, aqui, esta aluna já viu 2 vezes cada secção. Aqui tem o número de vezes que assistiu cada secção do vídeo. Agora já não estou certa quem foi, mas eles podem repetir as vezes que querem e por isso é que eu acho que isto permite que nós possamos dar oportunidade de aprendizagem a diferentes ritmos. Reparem, esta menina viu algumas secções só uma vez e viu outras 3 vezes, conforme a necessidade que ela sentiu. Por isso eu acho que esta é uma ferramenta muito boa para quem quer fazer uma aprendizagem à distância. Uma aprendizagem invertida, desculpem. Voltando então aqui ao nosso PowerPoint. Eu vejo aqui a segunda fase, já em sala de aula, portanto eles eu propus aquela atividade numa quinta-feira e tínhamos aulas numa segunda, portanto até segunda-feira eles tinham que ver aquele vídeo e responder àquela pergunta, era o trabalho de casa que eles tinham. E quando chegámos à sala de aula, na segunda-feira, fizemos uma breve discussão das aprendizagens que foram adquiridas, eles foram-me explicando. Em vez de ser eu a dar o beabá, digamos assim, foram eles que me transmitiram de acordo com aquilo que eles tinham feito em casa. Depois, eu já pude propor uma situação, problema, que propus que trabalhassem a pares,
coisa que não poderia fazer numa primeira abordagem. Mas aqui já o pude fazer, não está a dar o link? Está aqui. Já o pude fazer porque eles já traziam a aprendizagem feita de casa. Então, fiz uma situação-problema, numa turma de 10º ano, com classificação dos testes, as horas de estudo para o teste, as horas a ver televisão. De repente parece que não tem 2 variáveis, mas sim 3. Na realidade, nós vamos estudá-las 2 a 2. Peço para construir o diagrama de dispersão. Achei engraçado porque eu preocupei-me em pôr aqui a sequência das etapas que tinham que seguir na calculadora gráfica, e eu tinha alunos a dizer assim: professora, por que é que pôs isso? Eu já sei fazer. Achei foi bastante produtivo eles terem visto aquele vídeo. Depois já faço outras perguntas mais complexas, já peço que eles façam algumas previsões com a reta de regressão, porque como já tinham visto o vídeo, isto já não era propriamente novidade. E eles foram construindo e foram fazendo. Portanto, já pude falar no conceito de outlier, por exemplo, tudo com este questionamento que foi colocado nesta ficha de trabalho. Depois, para tentar sair. Depois, numa terceira fase, volta à sala de aula ou em casa, eu proponho exercícios do manual, que posso às vezes projetar eventualmente em sala de aula, exercícios de exame, que vou buscar este site de matemática absolutamente, onde estão organizados por temas, neste caso a ficha dos dados bivariados, e foi bastante satisfatório ver que os alunos conseguiram de uma forma muito mais autónoma do que eu esperava, resolver estas questões todas em sala de aula. Portanto, foi um êxito a aplicação da aprendizagem invertida neste contexto e nesta forma. Agora, trago-vos o testemunho que os alunos me disseram. Professora, já não precisa de me explicar como se faz na calculadora. Isso foi o que eu tinha partilhado ainda há pouco convosco. Outra menina a dizer-me: percebi tudo muito bem, mas confesso que também vi o vídeo 2 vezes. Portanto, é aquela coisa que eu dizia, que nós podemos atender a diferentes ritmos de aprendizagem de forma mais individual, porque eles conseguem ver, rever as vezes que quiserem, conforme necessitarem. Depois, o segundo exemplo que eu vos trago já é um exemplo de um trabalho de projeto Maia que é proposto na nossa escola, aderiu ao projeto Maia, um trabalho que foi proposto a uma turma do 8º ano, aliás, às minhas turmas do 8º ano. Eu já tinha dado funções, função afim, equações com denominadores, com parênteses, e, portanto, na resolução dos sistemas de equações, resolvi aplicar, resolvi colocar esse tema no trabalho de projeto Maia. Acontece que os alunos do 8º ano, a autonomia não é muita, portanto, antes de os lançar aos leões, como costumo dizer, para fazer o trabalho de projeto, tento orientar o mais possível. E então, criei uma aula de sistemas de equações na sala que eu tinha sobre a turma, na plataforma Leia. Portanto, temos o manual digital da Leia. Na plataforma da Leia, nós temos as salas e temos as aulas. Nas salas é o mesmo que dizer a turma está inscrita, eles têm de se inscrever. E eu depois, nas aulas, posso criar uma aula e partilhar com a turma, que foi o que eu fiz. Criei a aula de sistemas de equações, ele pede um sumário, eu dei este sumário, era uma preparação para o trabalho do Projeto Maia, na realidade foi o trabalho autónomo da primeira fase da aprendizagem invertida, tiveram que fazer isto em casa, e tinham disponível então uma aula, que lá está, podiam ver, rever, as vezes que quisessem. Essa aula continha, eu não vou estar a passar tudo, mas tinha aqui um PowerPoint sobre sistemas de 2 equações do primeiro grau a 2 incógnitas, tinha um outro PowerPoint com o essencial e tinha aqui uma abordagem muito sucinta, mas que eu achei extremamente importante acrescentar, porque explica como é que se apresenta um sistema,
como é que se verifica que um par ordenado é ou não é a solução do sistema, tem os passos de uma resolução algébrica de um sistema e um exemplo resolvido, tem também a forma de resolução gráfica apresentada e a classificação dos sistemas. Portanto, sucintamente, aqui temos tudo o que eles precisavam mesmo de saber. Depois, por fim, tem um quizzinho para eles fazerem a sua própria autoavaliação. E poderiam fazer isto e refazer as vezes que quisessem. A aula estava disponível online, podiam-na repetir as vezes que quisessem. Pronto. Voltando então, eu criei esta aula para eles trabalharem em casa, para se prepararem para o trabalho do projeto. Durante as aulas que nós temos, então, seria a segunda fase da aprendizagem invertida, em sala de aula, eles teriam que trabalhar em pares, resolvi que fossem pares, este trabalho de projeto, sobre o trabalho que lhes era proposto. O trabalho que eu lhes propus é acompanhado sempre com um guião para eu tentar orientar e ajudar o mais possível. Esse guião é dado em papel a cada um dos alunos, mas também é partilhado no Teams. Esta tarefa deve ter uma resposta que eu também procurei que eles colocassem no Teams, mesmo individualmente, para se responsabilizarem todos os alunos e não só o par. Portanto, eu queria que cada aluno colocasse a resposta à atividade desenvolvida e deveriam também juntar um exercício de resposta curta e a respectiva resolução. Portanto, o que é que eu pedia então? Eu pedia no guião que eu lhes forneço, eu peço-lhe essencialmente duas coisas. Tinham que escolher um problema que fosse resolvido com um sistema de equações e que apresentassem a resolução algébrica e gráfica. Depois peço para eles me apresentarem também um exercício de resposta rápida. E tinham que garantir, estava uma partilha no Teams, no notebook, no espaço de colaboração, uma lista de exercícios que eles podiam escolher de maneira, e tinham que indicar qual era o que escolhia cada um dos pares, qual era o exercício ou o problema que escolhiam, que era para não haver repetição na turma. Por acaso nem cheguei a utilizar isso porque foi muito rápida a escolha dos exercícios, nós fizemos isso em contexto de sala de aula até no quadro. Depois, eu tenho aqui um documento que eu pedi que fosse a base, onde eles preenchessem com aquilo que eu pedia, que tivesse o enunciado do problema, uma imagem associada à resolução analítica e à resolução gráfica, e esse trabalho, com essa base, ia servir de exposição para o Dia da Matemática. Portanto, essa base era um ficheiro que eu partilhei com eles em Word e em PDF, no Teams, eles podiam imprimir as vezes que quisessem, de qualquer maneira eu dei logo uma impressa a cada aluno, porque como eu não estou numa turma com manuais digitais, os meus alunos estão numa sala normal, nem sempre levam computador, a rede não é a melhor, a rede de internet, e então há alunos que até arriscam fazer digital, de forma digital, outros que não. Então eu dei-lhes a opção para eles fazerem, quer fosse à mão, quer fosse em formato digital. Portanto, eles tinham essa opção, mas todos eles tinham que respeitar esta base. E depois, na terceira fase, uma forma de averiguar as aprendizagens dos alunos, eu elaborei um quiz no ClassTime, onde eu compilo todos aqueles exercícios que os alunos me apresentaram, os exercícios de resposta curta. O ClassTime permite-me fazer esse tal quiz, com perguntas de estilos diferentes, não têm que ser... isto foi só para uma aluna, tem que ser este. Com perguntas de tipos diferentes, mas infelizmente não têm que ser todas de escolha múltipla. Estes iconezinhos explicam-nos, alguns são de escolha múltipla, estas é de resposta aberta, quer dizer que depois eu tenho que validar a resposta, não é automático pelo programa.
há outras que são de completar, outros que são de ordenar, pode-se ordenar. Eu tenho lá uma pergunta onde tenho os passos da resolução desordenados, eles têm que ordenar. Pronto, e o que é que eu verifiquei? Verifiquei que, infelizmente, a experiência não foi das melhores. Há aqui muitas perguntas que estão erradas, há sempre alguns alunos que respondem muito bem, mas eu vi que a aprendizagem não foi bem concretizada. O que quer dizer que esta avaliação não só serviu para os alunos, mas para mim também, por isso é que eu iniciei agora o terceiro período a refazer um reforço das aprendizagens de sistemas de equações, porque é um tema importante e não teve tão bom resultado. Quais foram, então, o testemunho recebido de alunos? Eu lembro que estou numa turma do 8º ano e eu ouvi muitas vezes, não foi só por palavras diferentes, mas ouvia muitas vezes alunos a dizer: dá para perceber, mas dá trabalho. A professora podia dizer-nos como se faz. Portanto, eles ainda estão muito reticentes a este tipo de metodologia. Estão à espera de assumir um papel mais passivo. A professora é fina, assim vê se nós aprendemos alguma coisa. Isso disse-me uma aluna quando eu apresentei o class time, porque eu queria verificar se aprenderam. Ainda bem que não acertaram apenas numa. Houve alunos que acertaram pelo menos em 2 perguntas. Numa eles eram obrigados a responder certo, porque era uma das respostas às perguntas que eles apresentaram. Os trabalhos que eles fizeram. Tiveram, assim, esta apresentação. Estão aqui a ver, está aqui foi de um grupo, de um par que resolveu fazer tudo digitalmente. Claro que o aspecto fica melhor. E um outro trabalho, um outro exemplo de um par que já fez tudo à mão, não é? Com uma letra cuidada. A parte da resolução gráfica fizeram no GeoGebra, que é um programa de geometria dinâmica, ao qual nós também recorremos sempre que faça sentido. E os alunos utilizaram e imprimiram essa folha e colaram no trabalho. No fim, nós fizemos uma exposição de trabalhos de alunos no dia da matemática. O dia da entrega era precisamente o dia 14, é o dia da apresentação. Eu dava a possibilidade de me entregarem até dia 15. No dia 14, que foi o dia do PI, o Dia Internacional da Matemática, que nós fizemos a exposição, eu tinha alguns trabalhos que fui expondo e cá estão eles expostos. Desculpe interromper. Sim? Chegou ao fim. Cheguei.